pessoal, estamos começando mais um Jeito de Ser podcast, este espaço para bater um papo humano com quem está aberto a isso. Estamos novamente aqui na nossa parceira Bonamix Studio, a quem eu agradeço muito pela parceria, e hoje o papo é com a Norma Novaes, né, a minha convidada de honra, uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo, professora universitária e ao mesmo tempo uma pessoa que está vivendo uma experiência transformadora após a adoção do Noah. Norma, super obrigada pela sua presença, estou muito feliz de ter você aqui. Queria que você começasse se apresentando, né, para quem não te conhece um pouquinho melhor aí. Tá joia. Primeiro eu quero agradecer, né, é uma honra, um privilégio estar aqui, né, ganhar um espaço para a gente discutir essa parte bonita que eu estou vivenciando, né, que é a maternidade com a chegada do Noah. Eu sou professora universitária, tenho a formação em letras, né, originariamente, mestrado e doutorado aqui no Unesp de São José do Rio Preto, e estou na vida acadêmica desde 2001. Então estou caminhando há algum tempo, mas eu já passei por todo o processo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino superior, e hoje a minha paixão é o ensino superior. Então, estou caminhando nessa área hoje. Teve bastante experiência, né? Nossa, desde a criança... Aliás, eu encontro crianças pequenininhas. Eu tenho uma aluna hoje no ensino superior que foi minha aluna da educação infantil, né? E agora ela está lá. Então, eu caminhei por todos esses espaços. Mas a educação é minha paixão. Pronto, é isso. Que legal. Resume, né? É isso, é a minha paixão. É o meu lugar em que eu me sinto bem. É a educação, é a sala de aula. E sempre foi assim que você já teve esse gosto ali de brincar de professora? A minha irmã sofreu bastante com isso, porque eu obrigava a minha irmã a dar aula, a ser minha aluna. Sim. Isso desde 7 anos. Ela é mais nova? Ela é mais nova, né? Então podia judiar bastante dela, inclusive, né? Ela... desde os 7 anos que eu resolvi ser professora, né, que eu decidi, e quando eu estava na 8ª série eu decidi que eu ia me formar na Unesp de São José do Rio Preto, fazer letras. Eu já tinha decidido, influenciada por professores de língua portuguesa, por quem eu era apaixonada. O meu caso também, eu fiz letras influenciada por uma professora. E aí também na 8ª série eu falei que ia dar aula no IBILS, né, e aí eu prestei um processo seletivo lá, então já fui professora do IBILS, então tudo o que eu sonhei da minha infância como professora, eu acho que eu já cumpri, já realizei esse sonho. Então, é desde sempre, só para responder a sua pergunta, desde sempre que eu quero ser professora, né? E você teve alguma influência na família, alguma coisa? Influência de leitura, né? Os meus pais não têm formação, meus pais não têm ensino superior, têm educação básica bem no comecinho, mas fui muito influenciada pela leitura, né? Legal. Então, a paixão pelos livros, né, e letras, veio justamente da família. Isso sim, teve a influência. Mas é da linguística, né? Da linguística, né? Não, da linguística. A paixão pela leitura como um todo, né? Mas a linguística foi o que ganhou meu coração. A literatura ainda tô devendo um pouco. É legal. Então, Norma, aí conta pra gente agora, né, esse momento que você tá vivendo, né? Você até comentou aqui nos bastidores comigo que novembro é um mês importante pra você, né? Que teve a ver com a audiência, né, do seu filho e tal. Sim. Então, vamos começar a falar desse assunto, porque minha vontade é essa, né, da gente trazer vários temas aqui pro podcast. E eu acho que a adoção é um tema muito lindo e ao mesmo tempo que está muito ligado a mitos, né, que a gente precisa trabalhar. Sim, eu gosto da ideia de informar sobre a adoção, porque eu acho que falta bastante disso. Há muitas inverdades, problemas, verdades que já foram no passado, mas que agora não são mais. As pessoas continuam com algumas visões ainda antigas de adoção, né? É verdade. Então eu recebia conselhos, vai lá na Bahia que você consegue um bebê para você, né? E aí, eu não sei quem consegue, então acho que é possível conseguir, mas isso traz uma série de problemas para a criança, inclusive essas vias ilegais, né? Por exemplo, eu não vou poder registrar essa criança, ela não vai ter direito a plano de saúde, mas também não vai ser atendida nem no SUS, porque eu não tenho registro, então eu não vou poder cuidar. Ela tem que ser uma criança que não vai ter nenhum tipo de problema, né? Então, não é assim que acontece o processo. As pessoas acham que vai dar certo, mas não vai dar certo. Então, já deu certo. Muita gente foi adotada assim. É verdade. Né? Então eu vejo muita desinformação a respeito disso, né? Eu vejo mitos, crenças equivocadas, né? Pessoas que acham que a adoção vai sempre dar errado, né? E não é assim. Então eu gosto da ideia de informar as pessoas
sobre adoção. Legal. Acho que esse é um ponto importante, sim. Vai ser nossa missão aqui. Pode ser a nossa missão, né? Aí cada um aproveita como pode, conforme as suas potencialidades, possibilidades, né? Mas quem sabe seja esse o intuito, né? O propósito. Ô, Norma, e como foi para você a decisão de ser mãe, né? Você contou que ser professora já era ali de pequena, né? Ser mãe também? Também. Eu me lembro de muito jovem ainda, sempre eu pensei em maternidade. Eu tava me lembrando agora, quando você perguntou, eu falava em produção na minha época lá, se falava muito em produção independente. Então eu também pensava nisso, né? Se não tiver um marido, tá tudo bem, mas eu vou ter filho. Então sempre foi o meu desejo, uma coisa que sempre estava no meu coração, ser filho. Então a maternidade não nasceu, eu não lembro quando nasceu. Eu sempre me vi com querendo ser mãe. Então, e era coisa do bebezinho ou não, assim, no sentido mais do cuidar? Eu acho que tem a ver com o bebê. Você tinha essa ligação. Eu acho que tanto que pra gente adotar um novo, a gente poderia pensar numa criança maior, mas a gente quis um bebê, eu e meu marido queríamos um bebê, então eu acho que tem a ver com bebê. E como eu te falei no começo, eu dava aula na educação infantil também, né, pra criança de maternal, jardim, na época eu chamava assim, agora mudou a nomenclatura, mas sempre o contato com o bebê, então acho que é criança mesmo, né. Queria viver, né, todas essas fases. Isso, ali, né? Isso, a maternidade, eu e meu marido falávamos sobre isso. A gente quer ver trocar de fralda, acordar à noite, né, pra dar trabalho. A gente queria viver essas coisas da maternidade mesmo, né, da paternidade. Então, acho que desde sempre, né. Eu venho de uma família com mais 5 irmãos, então família grande, muitos primos, né. E você foi tia antes? Claro, né? A maternidade chegou muito tarde, mais tarde pra mim, né? Então as minhas irmãs, são 4 irmãs e um irmão. Todo mundo teve filho antes de mim. Então eu vivenciei muito esse papel de tia também, então acho que isso foi despertando também, mas era tia, e eu não imaginava, eu pensava assim, eu vou amar meu filho como eu amo as minhas sobrinhas, mas não, a maternidade é outra coisa, é diferente, sentir, né? É diferente mesmo, né, mas eu sempre vivia com muita criança em casa, né, então eu não me lembro de muitos anos da minha vida que não tenha criança em casa, porque primeiro a minha mãe teve 4, depois teve mais 2, então eu já era adolescente, criança, os 2 irmãos chegaram, então já tinha criança em casa. Aí depois meus irmãos tiveram filhos, então tinha criança em casa. Aí eu já tive sobrinho que teve filho antes de mim, então eu sou tia-avó. É tia-avó, né? Tia-avó? Não. Tia. Nossa, eu não sei, tia de... Como se fosse... Sobrinha neta. Eu só sei falar. Eu tenho sobrinha neta. Então, tia-avó, se são netos, você é foda. Não, tia-avó é pesado. Vamos ficar com sobrinha neta, que tá mais tranquilo. Então eu já... E aí, chegava em casa. Então, a casa sempre teve cheia, né? Sempre tinha criança em casa. E eu não tinha a minha. Eu fui uma das últimas. Eu só tenho um irmão que não tem filho ainda, né? Tem só eu. O restante todo mundo tem filho. Casa cheia de crianças, sempre, né? E o seu relacionamento? Você falou que pensava até em produção independente. Você também demorou pra encontrar a pessoa certa? Sim, também, né? Então vamos assumir as idades por aqui, né? Eu me casei aos 40 anos, né? Legal. Então também foi um casamento considerado tardio, né? Agora você imagina a pressão, né, que eu tinha, né? Não casei cedo, não tinha filho cedo, então tem uma pressão social que é muito pesado pra mulher principalmente, né? Então eu sofri isso, do casamento tarde e da maternidade tarde, né? Mas enfim, aí eu encontrei o Marcelo, né? Quando eu tava com 40 anos, e aí foi um casamento muito rápido. A gente se conheceu, a gente era amigo da igreja, a gente se conhecia, né? Aí a gente começou a namorar fevereiro, março e dezembro casou. Gente, então foi muito rápido. É aquilo que sabia que era, né? Pra ser, né? E aí, depois disso, a gente já pensava, né, numa gravidez por conta da minha idade, né? Mesmo porque a gente queria. E aí não veio a gravidez, não chegava, né? Aí a gente, na época, tinha um casal de amigos, que são os pastores da nossa igreja, nós somos evangélicos, somos metodistas, e eles tinham adotado, né? Tinham acabado de fazer o processo de adoção.
adoção e tinha dado muito certo, né? E aí eles falaram, por que vocês não adotam? Né? E aí então veio a ideia da adoção. Eu tenho a impressão de que eu não tenho muita certeza se eu tinha pensado muito antes em adoção, não tenho isso muito claro na minha memória, mas aquele casal marcou e nos ajudou a pensar, a decidir pela adoção. E vocês chegaram a fazer tratamento, essas coisas? Sim, nós tentamos, mas nós havíamos combinado que não íamos chegar a métodos mais invasivos, né? Então a gente tentou, tem um nome do processo, que é uma estimulação, que é feita com medicação. E aí eu tentei 3 vezes esse processo, né? De fazer, dava tudo certo, o óvulo crescia, ficava tudo certo. No mês seguinte vinha a tragédia pra gente, né? Difícil. E aí eu não tava, além da questão do custo, né? Desses outros métodos, como a fertilização, né? Isso é mais caro. A angústia era muito forte, me incomodava muito, porque eu já sofria antes das tentativas, né? Porque a gente já tava 2, 3 anos tentando e não chegava a maternidade. E aquela angústia, né? Casou, tem que engravidar, né? Tem isso, não engravida. E a coisa da idade, né? Eu acho que pra mulher eu me lembro, muito delicado. Eu me lembro até muito delicado. Eu me lembro até de a primeira médica que eu fui pra contar sobre entender por que eu não estava engravidando. Eu estava com 42 anos. Ela falou assim, ela perguntou, o que você quer? Eu quero engravidar. Com 42 anos? Já jogou assim, na lata. Olha a Cláudia Raia. Agora nós temos a gente a Cláudia tem uma Raia. representante. Então, isso... aí pronto, né? Eu já nem voltei na médica. Eu só peguei os exames que ela pediu todos. Que bom que ela pediu. Falta muita sensibilidade, né? Falta. E uma médica, e eu acho uma ginecologista. Que trabalha com isso. Porque a gente não se sente, muitas vezes, né? Pelo contrário, acho que a mulher... É tanta coisa que a gente quer fazer e busca fazer... que de repente você desperta por esse lado até de ter um relacionamento ou a maternidade, você já tá com 40 anos. E aí você tá pronta, né? Sim. Eu acho que a gente tá até mais pronta, de repente, pra essa vivência. Sim. E aí tem esse lado fisiológico que... Tem. E assim, sendo uma escolha ou não, eu não escolhi me casar com 40 anos, porque olha, eu vou casar com 40, as coisas foram acontecendo. Então eu não... E você queria a pessoa... Sim, né? eu tinha uma grande preocupação com quem seria o pai do meu filho. Claro. Né? Então o Marcelo é a pessoa em quem eu confio ele tem um relacionamento com o Noah. Eu já fiquei 1 semana fora, viajando, e o Noah ficou com o Marcelo e ficou super bem. Então eu precisava confiar, que era uma grande preocupação que eu tinha. Não ia confiar em ninguém para ficar com o meu filho. E com o Marcelo eu tenho isso. Então, precisava ser nesse relacionamento que a maternidade aconteceria. E foi. E tem que estar tudo bem para todo mundo, né? E assim, não foi uma escolha. Mas se tivesse sido uma escolha me engravidar aos 42 anos ou aos 56, é a minha escolha. É lógico. Né? E tá tudo bem. E deu certo. O Noah tá aí, né? Exatamente. Tá tudo, então, essa questão da pressão que acontece é bastante complicada, né? Eu te falei da produção independente, mas foi um tempo. Depois eu desisti dessa ideia. Nossa, eu acho que é importante ter... O Noah tem uma rede de proteção muito grande. Então, isso é muito importante, né? Então, agora eu entendo o valor que isso tem, porque é impossível, né? Você criar aquela ideia de que uma criança precisa de uma aldeia para viver. É verdadeiro. É verdadeiro. A gente precisa, mas a gente não consegue lidar com tudo isso sozinho. E mesmo que você faça uma produção independente, que hoje é um caminho que muitas mulheres seguem, que vai precisar dessa aldeia. Vai precisar. Independente do meio, eu também vejo o quanto isso é importante, assim. A gente não pode se achar... aquela que provê tudo pro filho. Não é assim, né? Ele tem que ter contato com outras pessoas e tal. E eu tinha muito isso por conta da minha história de vida, que me obrigou a amadurecer muito a mente, ter muita autonomia. Eu tinha, na verdade, acho que um pouco era mais prepotência do que autonomia. Então eu achava que eu seria suficiente para uma criança, né? E depois a vida vai mostrando que não é assim. Mas eu já tinha desistido da ideia de produção independente.
independente, né? Eu acho que foi uma fase assim mais próxima de adolescência, sei lá, enfim, né? Então isso passou e eu queria que fosse, né, que fosse relacionamento. dentro de um relacionamento, né? Que eu acho que nesse sentido me ajudou, é fundamental hoje o relacionamento ter o pai do Noah junto comigo, né? E como foi quando vocês viram esse casal, né? Acredito que isso despertou em vocês a possibilidade. Sim. Mas qual a conversa que você teve ali com o seu marido? Quem que puxou ali? Você já pensou se a gente adotar? Não tenho essa clareza, não me lembro como é que foi. Aliás, eu tava pensando nisso pra vir pra cá, pensando como é que, de onde surgiu isso? A história vai acontecendo. Eu acho que as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Tanto que não demorou a conversa. Eu não lembro da conversa pontual. Eu sei que a gente resolveu que ficaria tudo bem, né? Que a gente ia decidir pela adoção possível, né? E a gente tinha essa preocupação também com a idade, né? Quando a gente vai fazer o processo de adoção, passa um tempo, tem uma nova entrevista, né? E eu já estava preocupada, e é uma coisa que ainda me incomoda, quanto tempo o Noah vai ter com a mãe dele. Então, o Noah chegou, eu estava com 48, 49. E eu fico pensando quanto tempo o Noah vai ter com a mãe. Então, o Noah chegou em 2020. 2021, a gente ia fazer uma nova entrevista. Se não chegasse, a gente ia desistir. Já estava isso no meu coração. Isso a gente já tinha conversado, o Marcelo também, para desistir do processo, mesmo porque a gente já estava 7 anos na fila, né? Já ia para 8. E desistir do processo por conta disso. Quanto tempo o Noah ia ter com a mãe. Teoricamente, né? Teoricamente. Mas é uma preocupação. Mas é uma preocupação. É uma preocupação, né? Eu não queria que ele ficasse 10 anos com a mãe, né? A gente nunca sabe. Eu posso ir embora com 100 anos e o Noah vai ficar 30 anos com ele. Tá tudo bem, mas existe essa... A gente sabe que a vida tem uma limitação. O que a gente pode prever e tentar, existe uma previsão mínima, né? Então, quando a gente... Nesse momento, nesse processo, a gente ficou preocupado. Olha, já tô ficando com mais idade. Quanto tempo novo? Então a gente pensou na adoção como uma possibilidade. E deu certo no prazo, né, que vocês tinham se dado. Então, esse prazo, na verdade, quando a gente foi fazer o curso, eles avisaram, olha, para bebê, a média é de 6 a 7 anos, né? E aí tava chegando no 7º ano quando a gente chegou, quando o Noah chegou. Tava no limite nosso limite também, né? E como que é normal o processo? Conta um pouquinho pra gente, né? Quero adotar, como que funciona? E eu vou falar sempre do ponto de vista legal, que é o caminho que você viveu, né? Então tem um curso incrível que eles fazem para preparar o casal para o processo de adoção, para tirar mitos, para tirar inclusive a romantização, a idealização que se faz de uma criança, né? Então isso foi um marco pra gente também. Então a gente começa com um processo em que preenche uma ficha, mudou já, agora tá mais eu acho que aquela ficha com todas, você tem que falar se você quer menino, menina. Dizem que é muito difícil preencher essa ficha. É difícil, mas eles deixam a gente muito à vontade. Isso que eu acho muito legal. A equipe que cuida do processo é incrível. Tem assistente social, psicólogo e tem um outro profissional lá, né? Então eles dão essa ficha pra gente preencher, pra decidir qual tipo de criança a gente quer. A gente pode escolher tudo. Menino, menina, você pode escolher cor dos olhos. Se você quiser uma menina de olho azul. A idealização, né? E eles falam, se você quer isso, coloca isso. Não tem nenhum problema, ninguém vai ficar te julgando aqui pela sua escolha. Então, isso é muito bonito. Eles deixaram muito... É melhor você ser verdadeira com você, essa fala. Essa fala deles, né? Eles falaram, só que quanto mais especificações, mais vai demorar. Então, essa foi uma condição. Então, a gente pode escolher o que quiser. A cor da criança, a idade da criança. Se ela, inclusive, tem problemas de saúde, se ela não tem. Só que quanto mais perfeita a criança, né? E eles orientam isso. Eles são muito sinceros, assim. Olha, uma criança ideal, perfeita, ela vai estar numa situação de abandono ou de perda da paternidade. Eles colocam assim, não deixam a gente idealizando, tá? Então vamos querer uma menina de olhos azuis e vai ser logo que isso vai acontecer. Né? Então eles orientam o casal para entender como é que é esse processo. Como que é a sociedade, né? Normalmente quem que acaba ficando numa posição vulnerável. Né? É uma situação de vulnerabilidade, a criança no processo de adoção, em processo de adoção, destituição familiar, né?
Então, mas a gente fica muito à vontade, isso que é bom. Eles falam, ninguém vai julgar. Coloca, você preenche o papel e entrega, né? E aí entra pro processo. Mas antes, a gente faz esse curso, então, tem a visita social da assistente, ela vai até a nossa casa para ver. A visita, a entrevista com o psicólogo, eles separam o casal, então, juntos os dois, fazem uma entrevista, né? Mas depois eles separam. Eu fui num dia, o Marcelo foi outro, para ver se o casal tem uma sintonia. Porque às vezes é um desejo só da mulher, eles percebem que o homem não está em sintonia, que ele está sendo forçado. Quando chega essa criança, o que pode acontecer? E assim, o foco é sempre a criança, né? É cuidar da criança. A mãe quer muito, mas o futuro pai não quer, como é que vai ficar essa criança no processo? Então não é que isso impeça, mas isso tem um peso também, né? Se eles percebem que o pai não tem interesse, eles tentam até colocar isso em discussão, mas eles olham isso. Então tem que estar o casal em sintonia para decidir, né? Aí a gente passa por esse processo, aí vai para o curso. É esse curso que eu te falei, que eles colocam assim, tiram toda a parte romântica, mas mudam muito o olhar que a gente... Lá nesse curso eu mudei muito o olhar em relação à mãe do bebê, a mãe biológica, né? Então eu tinha sempre uma ideia assim, essa mãe não quis o bebê, como é que é, né? Então abandona o bebê, não quer. Mas eles nos ensinaram, e agora eu começo a ficar emocionada já. Deixar aqui já tá ensino o jeito. Que foi assim... Eu aprendi a respeitar a mãe do Noah. Eu sou assim... Não sei quem é a mãe do Noah. Mas eu agradeço muito, sou apaixonada pela mãe do Noah. Porque ela ficou com ele na barriga. Ela poderia ter feito um aborto, né? Então, ela permitiu que o Noah chegasse. Então, como é que eu não vou amar? Como é que eu não vou gostar dessa mulher? Se ela permitiu, que ela que permitiu que hoje eu tenha um bebê. E isso, o curso que despertou em mim. O curso ensinou a gente a agradecer essa mulher, porque ela permitiu porque essas mulheres permitem que as crianças cheguem, né? É verdade. E outra coisa que eu aprendi nesse curso também... É um ato de amor da parte delas. É um ato de amor. Quando a mãe que dá a criança, que doa a criança, é um ato de amor, porque ela entende, eu não consigo criar essa criança. Alguém vai criar melhor do que eu. É verdade. Então, eu aprendi a amar a mãe do Noah. Então eu quero que o Noah, inclusive, conheça, se for possível, que ele conheça a mãe dele. Então eu vou incentivar, se ele não quiser, mas a gente vai incentivar. Que legal. Que ele veja a mãe biológica dele, né? E eu nem falo mãe biológica, eu chamei a mãe. Ela foi mãe do Noah. Claro. No caso da mãe do Noah, ela foi mãe dele durante a gravidez, mas também ela não doou a criança, né? Foi o Estado que tirou, porque ela tinha um problema de saúde e ela não conseguia cuidar dele. Então ele estava subnutrido quando chegou. Então nem foi um desejo da mãe dele, né? As circunstâncias obrigaram o Noah a ser retirado da família, né? E vocês ficam sabendo então desse histórico? Tem um histórico. Quando a gente vai para o processo de adoção, a gente tem informações, e eles contam isso pro curso, todas as informações possíveis de serem dadas a respeito da criança, a gente tem o direito. Inclusive... Isso é legal, né? Porque acho que antigamente era meio diferente, né? Parece que era tudo meio escondido, né? Corre tudo em segredo de justiça, né? Mas a gente sabe o nome da mãe porque vem no registro do Noah, vem o nome da mãe. Então a gente tem acesso a isso, mas a gente não conhece a mãe. Quem vai ter o direito de conhecer a mãe do Noah, a primeira mãe do Noah, é o próprio Noah quando ele decidir. A gente não tem contato, inclusive para proteger a criança. Claro. Né? Então tudo corre em segredo de justiça, mas principalmente para a família, para os familiares do Noah, né? Porque se alguém quiser o Noah olhar e o Noah não vai ser devolvido, inclusive já foi isso, mas pode causar algum problema com a família, então tudo fica em segredo de justiça. Mas quando a gente chega o momento da criança, a gente tem informações sobre tudo que acontece, tudo que é possível, né, sobre o processo da criança. Então a gente tem esse tipo de informação a respeito da história do bebê. Que legal. Inclusive, pode ser um motivo de recusa dos pais. Não, essa criança que sofreu esse trauma, eu não quero.
Então, a família que vai adotar tem o direito de saber tudo isso. É muito respeito, é muito cuidado. Muito interessante isso. É muito interessante, um processo muito cuidadoso. O foco é sempre a criança. A partir do momento em que entra a família, eles cuidam da família para que a criança... O foco continua sendo a criança. Mas vamos respeitar o direito da família para ver se essa criança vai ser bem acolhida, não vai ser bem acolhida. Exatamente, aumenta a chance de sucesso, né? Porque não adianta você falar, não, você tem que passar por cima. De repente a criança tem um trauma que vai brigar com uma coisa sua e você não tá preparada, e aí você entra, quer dizer, ela já teve um trauma com outra família, pode ser que ela vai ter com você também, né? E aí, se a gente souber disso, inclusive para um futuro tratamento psicológico, eu sei. Por exemplo, teoricamente, o Noah não foi rejeitado pela família. Isso é importante. Né? Pode ter sido assim, na gravidez, eu não quero essa criança, alguma coisa assim, mas não teve a rejeição assim, eu vou entregar o meu filho porque eu não quero o meu filho. Então é importante eu saber disso. Então a mãe foi lá e entregou. É um ato de amor legítimo? Não. Ou ela rejeitou essa criança? A gente não sabe que traumas uma criança pode ter, então precisa saber isso. É pra cuidar da criança que eles fazem isso. O que você faria com ele mudaria em cada situação, se ele, né, foi rejeitado ou não, pra você trabalhar isso nele, né? Sim, quais são as emoções, a memória que ficou disso, né? Quando o Noah chegou, ele tinha bastante... A gente não percebeu isso, era engraçado. Ele tava com 9 meses. A gente mal chegava com a comida perto dele, ele engolia rapidinho e fazia... Ele pedia mais comida. E a gente achava, nossa, que gracinha. E na verdade tem a ver, depois que a gente percebeu isso, foi estudar sobre isso, tem a ver com ansiedade. Porque no lugar que ele ficava, era um abrigo, uma instituição cuidou muito bem do Noah. Ele tava gordinho, bem nutrido, saudável, sociável, né? Mas ele não tinha uma referência, uma pessoa só que cuidava dele. Para criança é importante ter uma referência, né? Então ele tinha que e como ele chegou também subnutrido, ele tinha algum tipo de trauma em relação à alimentação. Então ele pedia alimentação, era ansiedade que ele tinha pelo aumento da alimentação, mais do que precisava. Então ele estava pedindo comida, não porque era chave, mas ele tinha algumas coisas que estavam... E assim... Ele tinha perdido a família, a mãe dele, aos 2 meses e meio. Aí ele foi para um abrigo. Aí depois do abrigo, era aquela família. Ele perdeu de novo aquela família. Verdade, né? Então, pra ele era a família. Era a família. Então, de novo, vem a ansiedade, né? Entendi. Mas a gente só começou a enxergar isso depois. Quando a gente chega, a gente tá apaixonada, a gente tudo acha bonitinho. Agora você consegue ler, né? Tudo isso. Mas com a ajuda de profissionais. O Noah tem uma rede de profissionais também que nos ajudam. Eu lembrei disso porque tem quando o Noah chegou, ele dormia 12 horas direto. Então, nossa, que bênção, né? Eu fazia inveja para todo mundo, né? Meu filho dorme 12 horas todos os dias, tá? Deita às 8h30 e vai no outro dia até às 8h30, né? E aí uma psicóloga contou pra gente que isso pode ter sido que ele tenha tido uma espécie de depressão. Porque lá no abrigo, pelas condições que eram dadas, ele era colocado no local e depois ele ficava lá dormindo e não ia pro colo de ninguém. Então a defesa dele foi dormir. Então ele dormia. É verdade. Né? Ela falou, não posso garantir. Pra gente fez sentido também. Então essa rede de apoio que a gente tem pra cuidar pra entender o Noah é fundamental. Então a gente tem e são amigos, tá? Assistente social, psicólogo, médico, né? Um monte de gente. Uma rede mesmo. É uma rede, né? E foi muito importante pra gente, inclusive, decidir pela adoção do Noah, essa rede de proteção por conta do processo, do problema de saúde, né? Vou voltar um pouquinho, depois a gente chega nessa parte. Você estava falando exatamente do curso, porque acho que tem a ver exatamente com essa rede de apoio, né? Sim. Eles oferecem uma rede de apoio muito importante para a família, né? Para esse processo. Aí depois que a gente faz esse curso, é que a gente é aprovado, aí vem visita da psicóloga, visita da assistente social, aí a gente é aprovado. Aí isso leva quanto tempo, Norma? Assim, um curso? Na nossa época, 6 meses. Do dia o curso é longo. O processo. O O curso são semanas, né? Agora o processo é longo, mas tem família hoje dizendo que dura 1 ano. Né? Mas foram 6 meses, aí a gente entrou na fila da adoção, aí é que aí entra para uma fila, né? E aí dependendo das características que você pede, vai demorar mais. E você não tem assim, você não tem como saber, é uma fila que você tá lá ou você fica acompanhando alguma coisa? Hoje tem como acompanhar, hoje tá online, dá para saber. Na época a gente até poderia acompanhar.
por mim, a gente acompanharia mais de próximo. O Marcelo, meu marido, não queria, porque fica nessa angústia. Porque você fica preso aqui. Imagina, 7 anos ali, né, naquela... E assim, às vezes você tá na 20ª posição, né? Mas aí não segue uma fila muito certinha, porque às vezes vem um outro casal, né? Vem uma outra criança numa outra condição, né? No caso do Noah, por exemplo, por conta da questão de saúde dele e por outros motivos de organização também, 20 famílias foram consultadas antes da gente, né? E então pode acontecer, você tá numa posição da fila, mas aquela família não quis ou não pôde, então você vai passar na frente. Então, entendi. Não dá pra ter um controle. Não tem, né? Porque às vezes você é o próximo da fila, ou você é o 10º, mas você vai passando na frente de um monte de gente. Então, por mim, acompanharia, mas o Marcelo falando, não deixa quieto, a gente não foi atrás da informação, mas aí demorou. E aí depois, então, que vocês fizeram o processo, o que você foi fazer foi viver sua vida. Teoricamente, né? Teoricamente é assim que acontece, porque fica angústia. A ideia é que chegasse daqui a 6, 7 anos, 5 anos, assim... 6 anos, 7 anos era o limite. Mas a gente não viu. Porque ao mesmo tempo ainda havia o desejo da gravidez. A possibilidade da gravidez. É verdade. Então eu não tinha descartado a gravidez, né? E aí começam. E assim, não é maldade, mas é gente que torce por você. Falando assim, não, agora que você entrou pra fila da adoção, você vai engravidar. Porque você vai desencantar. Vai desencanar, né? Então agora você vai relaxar, você vai engravidar. Então a pressão da gravidez continuava. Né? E eu não tô falando que é maldade das pessoas. Eu desejo de que dê certo o seu plano. E são amigos, são pessoas queridas falando isso, né? Família, né? Falando isso. Mas tá tudo bem. Isso lógico, é parte. É parte. E eles encararam bem a proposta de adotar, né? Como foi? Isso eles cuidam também lá no curso, né? Eles pedem pra gente levar a foto da família, né? Perguntam se a gente contou pra família, como é que é. Então eles orientam até sobre isso pra não esconder. Um detalhe importante que eles orientam para não escolher da criança que ela passou por esse processo de adoção, porque se descobrir futuramente pode trazer muitos traumas. Então aí eles querem saber se a família gosta da ideia, se acolhe, né? E como lidar, se não com isso, aceita, né? E aí eu tava lembrando, a mãe do Marcelo passou pelo processo de adoção, ela também era, né? E eu tava me lembrando essa semana de uma tia, né? A família da minha mãe, a filha mais nova, né? Então, a irmã mais nova da minha mãe nasceu e logo a mãe faleceu. Então, eles tiveram que doar também a criança porque o pai não tinha mais condição de ficar com a criança. Então, tem as histórias de adoção dentro que a gente família, né? tem. Legal. Mas não foi isso que nos motivou. Depois que a gente foi sabendo dessas coisas, né? A motivação foi pela que, na verdade, é uma coisa muito presente, né? Se você for ver... depois a gente descobre. A gente descobre. N casos de N tipos. Sim, né? Porque o ser humano tem essa questão de acolher, né? Eu acho que de cuidar, e o ser humano não vive sozinho, então é meio que natural que isso se um processo de constituição de família também. Não é um processo biológico, mas é um outro processo também, né? Aí a gente passa por esse curso, então, entra na fila e começam, né? Aí, você perguntou sobre fui viver a vida, né? Não, fui viver a angústia de não engravidar e da espera pela fila. Porque, de repente, assim, daqui a um ano acontece um milagre aí e eles te ligam. Então, a qualquer momento a gente qualquer ligação, praticamente, né? Você fica... E a gente passou por isso. Tocar o telefone, porque a gente tinha o telefone fixo na época, né? Agora a gente não usa mais, mas era isso. Será que é adoção? Qualquer ligação diferente, uma voz... Será que é o processo de adoção? Será que alguém tá ligando pra gente? E essa coisa de querer ser mãe, eu acho que é muito louco, porque como posso dizer, é uma coisa de dentro, assim, né? Quando a vontade vem, você não tem controle. É igual quando qualquer coisa que você quer muito, você começa a olhar muito pra aquilo, né? Você quer comprar um carro, você só vai ver carro.
E imagina você, uma comparação idiota, mas é a mesma coisa. Você quer ter um filho, você só pensa nisso. Não, todas as minhas amigas engravidavam. Você só vê isso, só vê gente grávida. Gente. Pessoas que não queriam engravidar, engravidavam. Isso, né? mas eu quero, né? Tanto amor pra dar e tal, né? Porque é difícil esperar. E aí a gente via notícias de mães que jogavam o bebê no lixo. E eu não culpo essas mulheres, nem vou discutir isso aqui, mas acho que tem sempre uma explicação, um contexto pra isso. Certeza. Mas por que eu não engravidei? Cadê a justiça? Cadê a justiça divina? Eu ficava pensando, não tá errado isso daí, né? Então a gente fica nessa angústia. E não foi diferente, eu fiquei nessa angústia. Ou vai chegar o bebê ou vou engravidar. Então não foi calmo esse período, né? Aí quando finalmente ligou, depois de 2 anos, 3 anos, ligou do fórum, né? Que é o Fórum da Infância e Juventude, que cuida de todo esse processo. Ligava pra marcar entrevistas de novo, porque tinha vencido o tempo. Aí era aquela angústia. Isso. Aí você faz novas entrevistas. Faz de novo a entrevista pra ver se continua na fila. Inclusive, faz você sentido. pode não ser aprovado. Por que pode ter acontecido nesse processo, né? Relacionamento do casal se desgastou, eles não estão mais afim, né? Ou a família não tem mais condição, inclusive condição financeira, né? Então eles têm que reavaliar. Mas aí você continua na fila normalmente, né? Entendi. E aí a gente já estava indo pra 3ª vez que ia ter. E aí aquilo que eu te falei, da 3ª vez a gente já ia desistir do processo, né? Então, assim, ele demorou, foi no último segundo mesmo. Inclusive tem uma parte interessante dessa história, quando a assistente social nos ligou, ela ligou numa terça-feira e na quinta-feira a gente deu a resposta. Quando ela foi nos colocar como possibilidade, ele ia fazer 9 meses. Ele fez 9 meses no dia. No outro dia, ele já iria para um outro casal, porque o nosso limite era até 9 meses. Então, meu Deus! No dia. Aliás, tem um monte de histórias dessas assim. Ele não é por acaso, né? Não é por acaso, né? Então a gente, como cristãos, né, a gente coloca sempre assim, Deus está no meio dessa história, Deus foi fazendo, movendo cada peça, cada detalhe, assim. Então, por um dia, ele não vai para uma outra família. Olha, gente. Incrível a história isso. dele. Bom, tem um monte dessas coisas, desses detalhes incríveis, né? Vou contando aqui. Aí a gente entrou nesse processo da filha e finalmente chegou o dia, né? Que a assistente social, sempre uma assistente social que liga, né? Ligou pro Marcelo. Na época da pandemia, 2020, chegou, então estava trabalhando em home office. Que mês que era? Em novembro, né? Que é esse mês todo delicado pra mim agora, de bastante sensibilidade. Ela ligou pra gente numa terça-feira. Não, tem uma parte ainda que eu preciso contar que faz bastante sentido ainda, né? No meio desse processo, teve uma mudança no Sistema Nacional de Adoção, né? Quando a gente foi escolher o Noah, a gente escolheu uma criança. Idade era, né? E tinha um outro fator, duas questões a gente colocou, né? Idade, e a gente poderia escolher se tem doença ou não, né? Se tem doença, se aceita com doença, eram níveis. Então, doença leve, doença média e doença grave, né? Como doença grave, a gente ficava com medo de não ter condição de estrutura para cuidar de uma criança. Por exemplo, uma criança tetraplégica. Né? Muda a vida toda, né? Você tem... E assim, a gente ficava muito constrangido. Eles falavam, fiquem à vontade. Imaginem o filho que vocês querem. O que vocês conseguiriam dar conta disso, né? Então, isso é muito tranquilo para eles. Pra gente não é tanto. É mais angustiante. E eu ouvi a história também, tem uma amiga que falou que a primeira vez que ela foi, a criança que chegou para ela foi conhecer a criança e não deu certo ali no... não teve sinergia. Não teve. E então pode acontecer, eu tinha essa angústia também, né? Não, imagina, eu não vou comer. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou dizer que eu não gostei da criança? Como? Não tenho tanta coragem de falar isso, né? Então, é um processo dolorido. É um processo, a gente passa por várias coisas, assim. Mas aí eu tava te contando do processo da escolha, né? E a gente colocou, então, que poderia ter doença leve, que é uma alergia, um pezinho torto, coisa simples, né? Colocou isso. Aí teve essa mudança do Cadastro Nacional de Adoção e acabou essa gradação. Então, ou é com doença ou sem doença. Então, você automaticamente estava na...
Aí, sem doença, volta lá para aquela fila complexa, porque era uma criança perfeita. Né? Então, por exemplo, uma criança que a mãe tinha sífilis, ela não viria para nós. E a gente sabe que é muito comum pelo tipo de... É comum que aconteça. Então, a nossa chance ia mais pra frente ainda, né? Então a gente colocou, mas na época não foi tão simples assim resolver. A revolta veio, né? Como assim? Só na minha vez que muda o cadastro de adoção. Tem uma palestra que eu já vi do cara que ele brinca disso, bem na minha vez, chama palestra. É maravilhoso. É na sua vez que as coisas mudam. E aí a gente falou, como que eu vou pegar, saber uma doença grave? E aí a gente combinou, tá bom. Se não for uma doença grave, se for grave, a gente simplesmente coloca não vamos aceitar. E eles falam que isso pode acontecer. Porque vai vir pra você e você vai avaliar, né? Se você tá aberta ali pra aquilo, naquele momento. E aí eles falam, se não é a criança, se você não aceita essa condição, você vai voltar pra mesma posição da filha. Isso não é um problema. Passa a ser problema quando você recusa demais. Aí eles começam a olhar. Por que tá recusando tanto? Né? Então volta pra uma avaliação. Mas não é um problema recusar a criança. Mesmo que não tenha um problema. Mesmo que você olhe assim, não gosta dessa criança. Pode. Eles falam, pode. Tá tudo bem. Eu acho que eles preferem isso do que a pessoa levar e depois começar a criar problema, né? Eles falam muito de devolver. Não existe devolver, é o seu filho. É seu filho. Mas existe. Existe. Então eles cuidam muito disso. E é mais um trauma pra criança. Mais um trauma. Né? A criança com que acontece isso, ela começa a testar os pais para ver até onde vai esse amor. Né? Então aí o relacionamento fica bastante complicado. Então eles deixam bem à vontade. Aí teve essa mudança, aí a revolta foi, mas vamos lá, vamos pegar uma criança. Quando a assistente social ligou na terça-feira para contar pra gente, olha, tem um menino, né, tá nessa situação, falou a idade, não sei, falou tudo, e aí o complicador, ele é portador de HIV. Aí que veio o complicador, né? De imediato, quando foi o Marcelo que recebeu o telefonema, ele tava em home office, estava em casa, e ele também estava em casa. Aí logo você percebeu que ele estava conversando. Eu tava lá no escritório, em casa, aí ele foi lá contar pra mim. E a minha reação foi, não, imagina, a criança com HIV vai morrer logo, eu não quero. Outra, assim, fonte de preconceitos que a gente tem a respeito disso, né? Que a gente desconhece. A gente acaba evoluindo numa situação dessa, né? Como muito, né? Não, e o Marcelo também, não, vai morrer logo, a gente não tem condição, vai gastar muito com essa criança, então vamos falar não, né? Mas o coração não deu conta do não, né? A gente começou a pensar em se aceitava ou não, né? Aí a gente começou a montar a rede de apoio, hoje a atual rede de apoio do NOA, né? Então a gente foi conversar com os pastores da nossa igreja sobre isso, né? Você não precisa responder na hora, eles te dão Não, 2 dias. 2 dias. Só 2 dias. Menina, como assim? Angustiante, uma decisão, né? Importante. Não era tempo suficiente, não dava, mas era o que a gente tinha, 2 dias para resolver, né? Aí eles começaram a falar, por que essa história, por que essa criança tá vindo para você? Entenderam, acolheram a nossa angústia, né? Mas falaram, por que veio essa criança para vocês? O que tá acontecendo, né? Pensem sobre isso, né? Aí, como eu tava na faculdade de medicina, eu conversei com a coordenadora, minha amiga, uma pessoa linda, uma pessoa incrível, uma das inspirações para mim. E ela jogou a pergunta que, assim, me fisgou. Qual é a família ideal para cuidar desse bebê? Eu falei... Chamou na chincha. Chamou. Então, eu falo que ela, assim, foi um marco mesmo, porque como é que eu ia responder, assim, não, esse bebê... Pra onde vai esse bebê? Qual família é boa pra ele? Se o chamado veio pra mim, qual família é boa pra ele, então, né? Aí, pronto, aí já começou, nossa. Mas ela acolheu, falou, né, que entenderia, né, se nós não quiséssemos, né, mas ela passou o nome de um outro pediatra fofo, incrível, maravilhoso. Infelizmente ele não atende consultório, ele é só da UTI, mas é uma pessoa incrível, também trabalha na faculdade. Ele deu uma aula incrível sobre cuidado de crianças com HIV. Que legal. E deixou muito claro pra gente que a gente daria conta perfeitamente de cuidar da criança. Que não é esse monstro, né, que a gente faz às vezes imagem. Não. Que o SUS tem todo o tratamento, né? Não é na rede particular, então não precisava de um plano de saúde, porque o SUS dava toda assistência para criança, então que a gente teria plena condição de cuidar dessa criança. Então o coração já foi falando assim, bom, acho que vai dar. Aí esse pediatra,
brilhante, passou, mas eu vou te passar o contato de uma infectologista, que ela lida com HIV daqui de Rio Preto desde sempre. Ele passou o contato Que também bacana. dele. Então foi formando uma rede de cuidado de saúde. A gente precisa de informação. Precisa, né? E vejam-se as coisas, eu estou numa faculdade de medicina com a formação em letras. Se eu não estivesse na faculdade de medicina... você não ia ter 2 dias, você não ia conseguir resolver tanta coisa. Então, tá vendo como as coisas... o quebra-cabeça vai fechando, a gente vai compreendendo isso só depois, né? Como sempre. Aí a gente tinha isso. Bom, a gente dá conta de cuidar de uma criança. E essa infectologista, a doutora Márcia, começou a perguntar pra gente como é que era o bebê. A gente começou a investigar. Mas enfim... Vamos aceitar a criança, né? Isso vocês conseguiram definir. Sim. A gente vai dar conta de cuidar de uma criança com HIV. Na quinta-feira, que foi o dia da angústia, né? Porque a gente tinha que responder para ela. E a assistente social, uma pessoa linda, eu tenho contato com ela até hoje. Mando foto do Novo, mando tudo, a gente mantém o contato. Mantenho contato com a diretora do abrigo, com a promotora pública que cuidou do processo lá em Paragominas, né? Que é a cidade de origem do Novo, no Pará. Mas você faz como eu falo, o pedido aqui na sua região, mas... Isso. Essa é uma questão importante também. Quando a gente vai decidir pela criança, a gente decide também até onde a gente vai para buscar essa criança. Tá. Então, se eu quiser só em Rio Preto, só no estado de São Paulo, entendi. Né? E aí, o Novo nasceu no Pará. Quando eles perguntaram pra gente até qual estado poderia colocar, eu falei assim, todos, pode ser até no Pará. E pronto. E não foi que veio do Pará. Se soubesse, tinha falado que era aqui de Rio Preto, né? Mais tranquilo. E aí, então você escolhe. Porque aí tem a questão do financeiro. A família pode ir até lá. Verdade. Né? Então, isso é tudo muito respeitoso. É tudo muito cuidado. É redondinho o processo, né? Só demora. Mas o processo é muito bem feito. Porque também não tá no controle deles, né? Não tem como, né? Aí então a gente chegou a hora de decidir, né? E a assistente social falava assim: olha a foto pra você ver se vocês vão querer o bebê. Não, antes da gente decidir, não, porque depois se olha. E ela manda a foto antes, entendi. Não, depois que a gente decide que sim. Tá. Não, depois a decisão era sobre aceitar uma criança com HIV. Era a primeira resposta. Então não era, se olhasse a foto do bebê, já estava decidido. A gente tem ainda que responder. Tem que responder. Aí a gente respondeu que sim, né? Tava na hora de ver o bebê. E aí a gente se preparou pra ver a foto. Então, mas isso a gente combinou de ver a foto depois do almoço. De manhã, imagina. Aí veio a angústia. E se eu não gostar do bebê? Como é que eu vou contar pra ela que eu olhei pro bebê e não gostei? Assim, eu tinha medo que ele fosse feio. Entendeu? Por que aquela criança fez olhar e falar, não quero. E eu ia morrer de vergonha de falar isso, né? Mas a hora que eu vi a foto daquele bebê, ele é gordinho, ele sempre foi gordinho, fofinho, todo muito gostoso. E nós olhamos juntos a foto. Imagina, alegres os dois assim, né? Chorando. Imagina. Alegres E aí a gente contou pra ela que sim, né? Que a gente gostaria de conhecer. E aí começou o processo, né? Como é que faz? Aí a gente descobriu que, na verdade, ele não estava pronto pra adoção ainda, né? A assistente social sabia que ia dar certo, mas o processo formal não estava pronto ainda. Então, aí a destituição familiar não estava completa ainda, porque a mãe tinha desaparecido, né? Então, eles precisavam publicar não sei se é no Diário Oficial, enfim, no jornal local, que o bebê estava sem a mãe, porque qualquer pessoa poderia... O que eles fazem? O cuidado que eles têm? Eles olham para a família da criança e veem que se alguém da família vai acolher, né? Então consultaram a avó do Noah, né? E aí a mãe dele já tinha outros bebês, ela já estava com uma, não conseguia ficar com outra criança. O pai biológico do Noah também não deu certo de ficar. Então, nesse tempo, eles ficaram tentando alguém da família. Eles tentam ao máximo a família, né? Eles cuidam. Porque é família biológica. Família biológica, Então, eles cuidam disso, né? Mas como ela desapareceu, teve que fazer todo esse processo e o juiz estava inseguro ainda. Porque acontece, né? A mãe, de repente, voltar e querer a criança. Muito delicado. É muito delicado. Então, era angustiante, mas a gente viu o cuidado que eles tinham com a criança, né?
Então, o Noah deveria ter se liberado oficialmente em março de 2021. Né? Era a previsão. Era a previsão porque é o normal, né? Mas o juiz, por conta do estado de saúde dele, HIV positivo, foi antecipando porque ele precisava de cuidados por conta de HIV, né? Se ele deixasse até março, o Noah não viria para nós, porque o prazo dele era até 13 de novembro. Então ele falou, puxa, agora que a gente conseguiu a família... Mas ele não sabia disso também. Então por isso que eu falo, o quebra-cabeça fechando a hora, antecipou a destituição do poder familiar do Noah justamente pro período em que a gente queria. Precisou, foi encaixando tudo perfeitamente, né? Legal. Mas aí tinha que esperar, o juiz consultou o Ministério Público, para o Ministério Público dar o aval para ele destituir e deixar que a adoção acontecesse. Então a gente ficou mais um tempo ainda. Aí dia 18 de novembro, hoje é 18, não é isso? Hoje é, né? 18 de novembro, foi exatamente o dia que marcou a audiência pra gente ir lá no Pará buscar o Noah. Então dia 2 de dezembro, dia 18 de novembro marcou para 2 de dezembro. Por quê? Era a época da pandemia, né? O normal seria que a gente se aproximasse do Noah, fosse visitar o Noah. Você já ouviu falar que leva pra casa, fica uma semana, não tem? Sim, né? Por conta da idade dele, bebê, e por conta da pandemia, então a gente já teve que ir lá, né? E aí quando a gente marcou essa audiência, o dia de audiência em que define se vai, não é assim, tá pronto o bebê. O juiz, naquela audiência, conversa de novo com o pai, conversou com o Marcelo separado, comigo separado. Conversou com a diretora da instituição, com todo mundo, para ver se o bebê estava pronto para adoção. Então, isso acontece na audiência. Só que antes a gente tem o jeito de conhecer o bebê, né? E na pandemia, o normal é ir lá, olhar para o bebê, ver se você gosta, enfim, se tem, se realmente é isso que você quer, e volta para casa, né? Só que estava na época da pandemia. O que eles fizeram? Deixaram que a gente fosse pro hotel com o Noah. Então a gente ficou o dia todo com o Noah. O Noah não chorou, dormiu, brincou. Então foi uma identidade. Se comportou perfeitamente. De imediato, né? E no segundo dia, de novo, a gente ficou com o Noah. Isso a gente foi lá pro Pará, né? E como foi quando vocês chegaram e foram encontrá-la? Assim, então eu vou contar. É lá no abrigo, né? É lá no abrigo, né? Primeiro foi aquela maluquice. Passagem de última hora. Nossa, você nunca tinha ido pra lá? Não, tinha ido pra Belém. Belém eu já conhecia, né? Mas nunca tinha viajado pra lá. E pra Paragominas, de jeito nenhum. Era sabia que existia Paragominas. 300 quilômetros de Belém. Então teve todo o processo. O Marcelo não anda de avião, não andava de avião, não anda até hoje. Então foi muito sofrido pra ele também, todo esse processo, né? Ele tem fobia mesmo. Tem gente... Eu não posso falar nada porque eu tenho fobia com mariposa gigante. É mais forte do que a pessoa, uma fobia. Não adianta. Não dá pra explicar. Foi o teste de paternidade pro Marcelo, assim, porque ele sofreu muito. Foi angustiante pra ele, mas enfim, foi. Deu conta de... Aí quando a gente chegou lá, a gente entrou na porta daí, eles falaram que ia deixar a gente ficar no hotel com ele, né? A gente chegou no local e tinha um monte de criança lá, então. E aí teve uma em especial que veio conversar, e ficou conversando muito, muito com a gente, né? Ali, e ficou brincando. Ela contou que eu que ensinei o Noah a bater palmas, não sei o quê, né? E aí tinha uma foto, era época de Natal, dezembro, tinha uma árvore com as fotos das crianças. Ela pegou pela minha mãe e falou assim, olha, esse aqui que é o seu filho, ó. Você imagina o quanto eu já desmanchei. E você nem tinha visto ele ainda? Não tinha visto pessoalmente, só com a foto. As crianças mais velhas, elas sabem, né, do processo e elas torcem, né? Acho que esse é um cuidado que eles têm também com a instituição. As crianças sabem que vai chegar, que a família, que o outro vai ser adotado, porque a criança vai sair do Como é que desaparece? Então, eles são incrível. O cuidado que eles têm com a criança é incrível. Então, todo mundo sabia que o Noah ia ser adotado. Que legal. E aí, eles falaram que a mãe e o pai do Noah viriam. Então, ela foi lá e me apresentou. Vou antecipar essa parte da história. Então, tá? Essa menina que fez isso, agora em julho, eu tava na igreja. A gente tem muito relacionamento com a igreja, né? Aí, é uma amiga lá da igreja, veio contar que o filho dela
adotou 2 meninas, né? Aí, de onde veio? De Paragominas. Nossa, gente. Quantos abrigos tem Paragominas? Adivinha quem era a menina? Essa. Gente. E você lembrou, assim, quando você viu na igreja? Não, porque ela me falou... Não, Paragominas só tem um abrigo, né? E falou da idade. Eu falei, eu tenho certeza que eu conheço a menina. Que legal. Né? Aí ela falou, perguntei o nome, ela falou, a menina tá aqui morando em Badibacite, pertinho da gente. Que legal. Não é demais? É demais, a história do Nono, assim. É incrível, né? Mas voltando, então, aí quando a sua pergunta, quando você foi a sensação de pegar o Noah, né? Então eles vão lá, buscam a criança e aí entram com ele para sempre entregar no nosso colo. Imagina, é incrível, é o parto, é o momento do parto em que a gente pode pegar. Então eu e meu marido assim nos desmanchamos. Sim, você sabe o que você faz, né? De primeiro, assim, né? E ele sempre muito sociável, já abraçou, ficou, não chorou. Esse é o momento do parto. Nossa, é isso. Muito tempo de espera, né? Foram quase 7 anos. Muito tempo. Aquele momento deve ser sublime, né? Sublime. A hora que você pega no colo e fala, é meu, né? É nosso aquele bebê, né? E aí, a diretora do abrigo tem que dizer se o bebê tá pronto para a nova família, né? Psicóloga, todo mundo dizer. Quando a gente foi no segundo dia devolver o Noah no abrigo, né? Ele gostava muito da diretora, então ela dava os braços, ele já queria, né? Nesse dia, ele virou pra ela de costas e quis ficar abraçado com o Marcelo. Olha, que fofo. Coisa mais linda do mundo. Ele sentiu. No dia da audiência, ela falou, a a defensora pública, perguntou se ela percebeu que era possível a formação do vínculo do bebê com a gente. Ela contou essa parte, já formou o vínculo. Ai, que legal. A pessoa que era conhecida dele, que ele sempre se jogava nos braços, sorria, ele já deixou para ficar, né? Já transferiu no segundo dia, ele já transferiu, já formou o vínculo no segundo dia, né? Pronto, foi assim. O que o juiz vai falar depois disso, né? Aí na quarta-feira nós fomos lá nesse processo, tem audiência com a defensora pública, com a promotora pública, né? Todo mundo ali envolvido, faz as entrevistas e a gente já sai lá com o processo de adoção. Mas aí você já leva o bebê? Já leva o bebê, mas por conta... Como é bebê, o bebê não... verdade, acho que essa questão de levar pra casa é quando é uma criança maior, né? Que aí volta, entrevista, né? Bebê é mais comum. Eles tinham pedido pra gente ficar mais prazo lá, pra ficar por pelo menos uma semana lá, porque o bebê pode rejeitar inicialmente a família, né? Mas o dele, no terceiro dia já tava resolvido, tava tudo em ordem, já tava tudo fechado. E ele voltou de avião. Com o Marcelo de novo em crise, com o avião, ficou bem, chorou, né? Claro, a criança sofre, né? E perdeu... Ficavam cerca de 20 crianças lá junto com ele. Então tinha muita gente. Era a família dele mesmo. Era a família, né? Aliás, eu acho que o Noah tem muita autonomia por conta dessa vivência que ele teve lá de crianças mais velhas, né? Então desenvolveu bastante. Aí ficou pronto, aí resolveu. Aí tem toda a parte burocrática depois de registro de presente, de registro de nascimento, né? Mas aí quando a gente voltou... já tinha combinado com a infectologista para levar para consulta, né? E ela já tinha pedido os dados da história do Noah. Se ele tinha tido internação, a gente já sabia que não tinha internação. Se ele estava fazendo uso de medicação, muita coisa a gente não conseguiu informação porque é segredo de justiça, criança com HIV, eles têm que proteger. Mas pelas coisas que a gente conseguiu levantar, né, a gente sabia que ela era portadora de HIV, mas tinha sido cuidado logo, né? Parece que não tinha tido a transmissão vertical. Dessa informação a gente não tem certeza ainda, né? No momento, quando a mãe tem HIV, tem todo um processo para cuidar para que a criança não seja contaminada. Aqui em Rio Preto, esses dias teve uma premiação porque Rio Preto está completamente controlada a questão da transmissão da mãe para a criança. Não tem mais, não acontece mais. Entendi. Tá? Então, Rio Preto foi premiado pelo Ministério da Saúde, né? Lá também parece que teve esse cuidado, né? Porque ela não pode amamentar no momento do parto. Então, tem todo um processo para que a mãe não transmita HIV para a criança. Mas ele tem o vírus, mas não desenvolve. Mas do Noah a gente só tem certeza disso quando tá com 2 anos, que a gente confirma isso. Então, a gente começou a perguntar. E aí vieram as informações, né?
A primeiro teste dele já deu, às 4 meses deu negativo. Então, negativo para HIV. Fez um segundo teste, negativo também. Quando chegou aqui, a gente foi fazer o terceiro teste, negativo. Ela falou, é praticamente zero a possibilidade dele ter HIV. Aí a gente fez agora, com 2 anos, o último, ele não tem HIV, não tem. E por que acharam que tinha, né? Por causa da mãe. A mãe tem. Entendi. A mãe, então, tem que colocar. A criança coloca como portadora de HIV. Entendi. Tem que colocar, é uma condição. Inclusive, para proteger a criança, o Noah teve vacinas a mais, tem toda uma rede de proteção que o SUS tem para cuidar, né? Mas olha só, se a gente não tivesse tido aquela mudança no Plano Nacional de Adoção, a gente não colocaria doença grave. E o Noah não viria pra gente de jeito nenhum. É mesmo, tá vendo? A gente reclamou à toa, né? Porque ficou brigando, né? Por que na minha vez? Tinha que ser nossa vez, porque não, uma criança portadora de HIV não chegaria porque é uma doença grave. É verdade, olha só. Não, faz muito sentido até eles terem mudado, acho que essa questão, né? Pra abrir mais as possibilidades. Sim. Porque às vezes o monstro que a gente faz sobre as coisas, na hora H, igual vocês tiveram a oportunidade e conseguiram enxergar de outra forma. Sim, a gente cuidaria dele com HIV, inclusive, exatamente, né? Mas a gente entende isso só depois. É verdade, os pontinhos vão se unindo. Vão fechando. A gente olha a coxa de retalho pelo lado avesso, tá tudo bagunçado, mas depois fica bonito, né? E aí vocês então já tiveram a constatação, depois dos 2 aninhos, que ele realmente não desenvolveu. Na verdade, a constatação veio logo que a gente chegou aqui com a infectologista que fez o exame, né? Pediu o exame, então ela falou, olha, a chance dele ter é 0%. Entendi. Né? Mas ele só saiu de uma... ele não tem mais, já foi assim, tirado de uma lista quando completa 2 anos, 1 ano e 6 meses. De 1 ano e 6 meses até 2 anos, que aí é o último exame que faz. Então agora ele não tem mais, assim, nem tá na lista, nem tem todos os direitos que uma criança portadora de HIV tem. Entendi. Né? Que legal. E se ele não tivesse essa possibilidade de HIV, o juiz também não teria antecipado a destituição do poder familiar. Então, aí ele passaria para uma outra família também. É verdade. Né? Então, tá vendo os pontinhos se fechando? E outra coisa, 20 famílias foram consultadas antes da gente. As 20 famílias não puderam ficar. Ou porque elas já tinham adotado e estavam ainda na lista, ou porque o casal tinha se separado, ou porque não aceitaram a condição de HIV. Então, o Noah tinha que ser nosso. Não adianta, era pra ser nosso. Então lá. E pra mim, ele é o melhor filho do mundo, a criança mais incrível. Aí vem o lado coruja, a criança mais incrível que tem é o Noah. Ele tá com quanto tempo agora, né? Ele chegou pra gente com 9 meses, né? No limite da idade mesmo. Agora ele tá com 2 anos e 10 meses. Ele é de que mês? Fevereiro. Contei certo? Não, ele tá com 2 e 9. A gente tá... acho que em é novembro. 2 e 10, né? Porque 2 e 10. dezembro, janeiro... depende do dia ali. 14 de fevereiro. Ele faz aniversário. Já comemoramos 2 aniversários com ele, mas na pandemia ainda, né? A gente não fez festa, a gente só comemorou em casa. Ai, que legal. Mas tá lá, aquela delicinha, perfeito, maravilhoso. E parece com a minha família. A cor, né? Ele é muito a cara de um sobrinho meu, mesmo? Né? E assim, a boca, quando ele tá bravo, assim, o beiço desce igualzinho do meu pai. E ele tem semelhanças com a minha família de origem. Que legal, né? É assim, incrível a semelhança. E como foi pra vocês, assim, né? Quando vocês trouxeram essa adaptação, né? Eu acho que a gente teve mais dificuldade do que ele. Né? Porque ele é muito tranquilo, né? Ele dormia bastante. Assim, a gente não sabe o que acontecia pra ele dormir, mas ele dormia, ele tinha uma rotina muito pronta, porque a instituição tem que colocar a rotina pra criança, né? Então ele tinha o horário certo de comer, de dormir, e ele sempre foi muito tranquilo, então ele se adapta facilmente. Hoje ele fica na casa de pessoas assim que ele pouco conhece, então ele é acessível, isso né? É legal. Então não teve um período difícil de adaptação, mas a gente que teve, porque um bebê em casa, a rotina, todo mundo, mas aí tem a licença maternidade, quando a gente adota também tem a licença maternidade, isso facilitou bastante. O Marcelo estava trabalhando com confeitaria na época, então ele também estava em casa na pandemia, então nós estávamos todo mundo muito em casa, então isso facilitou bastante. Para criar aquela conexão, né?
mas não teve sofrimentos, teve adaptação. E a gente queria muito, um bebê muito desejado, um monte de gente esperando. Então, quando eu coloquei muito nas redes sociais, inclusive porque tava na pandemia e eu precisava contar, e eu queria contar. E as pessoas torcem, né? Nossa! Eu vejo, né? Os posts, as pessoas ficam felizes. E eu queria dividir essa alegria. É verdade. E eu acho que o Noah tem muito disso. Ele veio para trazer muita alegria, né? Na pandemia, né? Complicado, todo mundo num momento de sofrimento. Então eu gosto de compartilhar. E ele é muito feliz, muito expressivo, muito expansivo. Então eu acho que ele veio com essa função pra gente também, de deixar as pessoas mais felizes, né? Então eu gosto de divulgar, conto as coisas do Noah nas redes sociais. As pessoas se identificam. Sim, e é o que a gente falou, né? E falar da adoção, né? Trazer essa... Sim. Que é, como você falou, é um outro canal, mas é tão lindo quanto, né? São histórias diferentes. E assim, o amor que a gente tem pelo... Eu gosto de... Quando eu falo disso, eu lembro... A minha mãe fala muito disso. Que ela não imaginou que quando ela visse o bebê, ela ia se apaixonar. Minha irmã também se apaixonou, né? E assim, como é que pode? Ela fala, como é que pode? Não veio da gente, como é que pode amar? E é um amor incrível. As duas avós, a mãe do Marcelo também, apaixonadíssima pelo... As avós são felizes e ele ama as duas vovós, a vovó Lulu e a vovó Amélia. Ele é encantado por elas, também gosta demais. Então o amor vem, ele vem junto. E assim, eu acho que existe esse medo, né, em quem adota, porque assim, como se fosse, se eu vou amar. E não é, eu falo por experiência, eu tive o meu. No primeiro momento, eu fiquei meio assustada, pra falar a verdade. Eu falei, gente, de mim, tava dentro de mim, não é possível. Você sabe, mas a hora que você vê, o amor vai sendo construído. É uma construção, é isso. Biológico não é sempre uma construção, mas na hora que a gente pega a criança, parece que brota, assim. Aí é o cuidado, né? É você saber que você tá agindo ali pra cuidar. Quanto depende de você, né? É impressionante. Eu falo, gente, a criança ensina muito isso pra gente, porque eles precisam pra tudo. Dependência. É uma dependência. Então você naturalmente brota em você aquele cuidado. Sim, né? Tem aspectos culturais, mas eu não tô falando dessa visão romantizada, mas assim, o amor chegou ali, pronto, chega. É um pacotinho de amor ali, que tá ali, é aquela coisa gostosa, fofa, né? A expectativa que a gente tinha da chegada. Então, a gente estava com o coração muito preparado para a chegada. Mas voltando a essa ideia da aldeia, né? Quando as pessoas mostram o amor que elas têm pro Noah, meu amor por ele vai aumentando ainda mais. Isso é legal. O olhar que as pessoas têm sobre ele, assim, nossa, que bonito. Ou eu mando uma foto, faço uma postagem de um vídeo, uma pessoa vê uma outra coisa que eu não tinha visto. Nossa, olha que bonito. Então, essa ideia, o Noah é muito amado por muitas pessoas. Isso ajuda, reforça o nosso amor também. Que legal. A aldeia do Noah é muito grande, é gigante. E como foi pra você se adaptar em termos de trabalho, depois que passou a licença, né? Eu vou confessar aqui, eu falo para algumas pessoas, eu quero aposentar, eu quero só cuidar dele agora, daqui para frente, só queria ficar com ele, né? Seria o meu desejo mesmo, de só ficar. Mas a gente, como estava na época da pandemia, também eu estava em home office, eu não tinha que sair mais cedo de casa, na hora do almoço eu estava em casa, estava sempre ali, né? Aula online, tem um intervalo, então eu pude conviver com ele mais tranquilamente. Ele chegou em novembro, a gente saiu do home office depois, bastante tempo depois, do final de 2021. Então, para voltar para ativa mesmo, não teve tanto problema. Eu tive mais prazo do que outras mães. Normalmente uma mãe tem 4 meses. Né? Você teve mais convívio ali, né? Sim, mais convívio, né? A faculdade, todo o respeito que tem o diretor, o dono da faculdade, respeita muito a maternidade, valoriza. Legal. Então, o que eu preciso, se precisar sair, vai. Quando eu consulto ele, inclusive, para falar do Noah, né? Ele tem um carinho muito grande também pelo Noah. Sempre fala disso, que o Noah é a prioridade. Então, eu tenho muito apoio da instituição também. Para se precisar, quando eu saio, preciso levar no médico, coisas assim, tá assim. Então, não é difícil, não foi uma coisa impossível. É só dolorido, porque eu queria ficar com ele mais tempo lá. Mas aí a gente tem que trabalhar, é parte do percurso. Mas por ser durante a pandemia, foi mais fácil. Esse período da transição. E tem esse lado da mulher também, eu acho, né? De ter outros papéis, que é importante, né? Pra mulher que gosta, lógico, né? Daquele trabalho, né? Eu sinto que a gente também volta mais
pronta, né? Mais inteira. Sim, Pra você exercer aquele papel ali, sim, né? Sim, com a criança, assim. Mas realmente a gente acho que fica numa dualidade, porque você quer ver cada passinho, cada coisa. Então a gente fica querendo abraçar tudo, né? É complicado. E a gente teve que colocar o Noah na escola, né? Chegou um limite. Minha mãe ficou um tempo, a minha sogra ajudava, as sobrinhas, né? A família ajudou bastante. Mas chegou um momento em que precisou ir pra escola, né? A gente demorou, né? Ficou até outubro. Quando a pandemia deu uma boa acirrada, aí a gente levou pra escola. E ele fica o dia todo lá na escola também. E ele deve ter se adaptado bem, né? Porque... Quem chorou foi só a mãe, obviamente. Daí ele não chorou pra ficar super tranquilo. A gente fez o período de adaptação. Era uma escola municipal. Ai, que legal. Bem 5 minutos de casa também, né? Se adaptou super fácil. E como ele é muito comunicativo, ele cumprimenta todo mundo, assim, né? Aí lá na escola é o prefeito, não é o prefeito. No condomínio também é o prefeito, porque ele cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Que legal. Uma graça. E uma curiosidade que eu tenho, a criança como ele, né? Assim, ele já vem com o nome ou você define? Tá. A família adotiva pode mudar... pode mudar, né? Eles não recomendam quando a criança é um pouco mais velha. Mas como bebê, né? Com o bebê, como ele tinha muito pouco ainda, a gente preferiu mudar o nome dele. E a gente pode sim, tem autonomia, né? O sobrenome você tem que mudar. Trazer o seu, né? Né? Mas pode mudar também o primeiro nome. Então a gente optou por mudar. O Noah era pra chamar Gabriel. Eu e Marcelo tínhamos combinado. Se for menina, eu dou o nome. Se for menino, você dá. Era pra chamar Gabriel. Mas por conta dessa história do Noah, histórico de saúde... Como a gente no primeiro momento pensou que ele não ia, a gente pensou, vai morrer cedo, né? Aquela maluquice que passa, e depois a gente vê que não faz sentido. A gente desejou que ele tivesse muito vida longa, né? E aí o Marcelo pensou no nome do Noé. Noé, da Bíblia, alguém que teve vida longa, do dilúvio, né? E aí, Noé é aportuguesado, mas o de origem é Noah, né? Que legal. Noah. Aí veio daí. Aí veio Noah, a ideia do Noah. Não é porque é da moda, não. Tem significado mesmo por detrás disso. Né? Tá se usando agora, né? Não é comum agora, mas verdade. É por conta disso mesmo. Que legal. E Norma, como que é a efetivação agora, por exemplo, do processo? Porque depois que você traz, tem um tempo, aí você tem uma... Não sei qual é o tempo para você fazer uma audiência. Tem, é assim... Tem que dar... Você tem a guarda provisória. A gente saiu de lá com a guarda provisória do Noah. Aí tem que esperar um tempo do processo para ter a guarda definitiva. Aí quando tem a guarda definitiva, depois vem o registro com o nascimento. No caso do Noah... chegou no dia, a guarda do Noah chegou no dia, o registro de nascimento dele chegou no dia nacional da adoção, também bem no dia, assim, foi que a gente teve a notícia de que tem nada aleatório na vida do Noah, né? Mas vem um processo, então para lá, o processo sai da cidade de origem, por exemplo, do Pará, do nosso caso, vem para Rio Preto e Rio Preto fecha todo o processo. Então agora acabou o processo, tá zerado, né? Só que tem que tomar cuidado. Teve caso já, por exemplo, desse casal que a gente assim, teve como base a história de adoção, né, que nos motivou a isso. Eles tiveram um problema com o registro, então tem que ficar de olho para não ter nenhum tipo de problema, tem que acompanhar, né, porque não pode demorar, porque aí perde o prazo da guarda provisória de adoção. É de 1 ano. Depois disso, né, perde. Então tem que tomar cuidado, mas no nosso caso foi super tranquilo, né? Então já deu tudo certo. Uma coisa também que aconteceu que foi um problema na parte de documentação, na guarda do Noah, né, na guarda provisória, não veio escrito que era pedido de licença, né? Não veio escrito que era para guarda para fins de adoção. Então, não veio essa palavra fins de adoção. Quando eu entrei no INSS para pedir a licença, né, para receber pela licença, não estava escrito para fins de adoção. Então, eu perdi o processo e tive que entrar de novo, né? Então, eu só consegui receber no INSS 4 meses depois. Então, entendi. É que, de novo, a empresa em que eu trabalho, a faculdade é muito acolhedora, porque
acaba o salário, né? E você cuidando, aí eles me acolheram, me ajudaram nesse período até que deu certo todo o processo. Tem todas essas questões burocráticas também, Então, né? quem me procura para falar de adoção, eu falo, toma cuidado com isso, senão não vai dar certo, entendi, né? legal. São detalhezinhos, né, legal. que a gente vai compartilhando com quem tem essa E perspectiva. nesse curso eles fazem isso, né? Ele também de ter pais, né? De crianças adotadas que compartilham. Acho que isso deve ser muito legal também, né? Essa troca deve ser comum. Eles fazem um grupo de adoção. Tem um grupo de adoção quando a gente termina o curso, né? Como eu era mais ansiosa do que eu sou hoje, né? Eu não participei do grupo porque eu não queria ir lá ouvir. Fica todo mundo falando que o filho não chegou ainda. Então, você achou melhor não? Cada um lida de uma forma, né? Foi a forma que eu consegui lidar na época com isso, né? Mas tem essa parte do acolhimento, da orientação. Muito né? legal. O processo é muito bonito, é muito bem cuidado. Então, muito legal, né? Uma história muito bonita. E é legal mesmo de ver a sua alegria ali com ele. Cada coisa que você descobre junto, né? Porque a criança traz isso pra gente, né? Cada detalhe. Eu lembro um dia que você postou que a melhor parte era quando ele falava, olha mamãe, alguma coisa que ele consegue coisa fazer. Linda, olha mamãe. E quer mostrar, né? Então, são coisas muito ricas, assim. E ele muda o nosso olhar. Nesses dias a gente estava embaixo de... Ai, não lembro a planta. Enfim, linda. E caíam as pétalas. Ele falou, tá chovendo flores, mamãe. Eles mudam o nosso olhar, né? Sobre o cotidiano que parece tão normal. Ele adora olhar a lua, estrelas de avião, né? Ele agora tá na fase da polícia, da ambulância, tudo que passa ele quer ver. Esses dias nós estávamos com ele no carro e passou um avião. Eu falei, olha lá, Marcelo, avião. Então, ele ia pro Noah, que eu tenho que falar, não pro Marcelo. Mas a gente começa a olhar para essas coisas. Se encantar porque tá passando um avião de novo, né? Se encantar porque tem um besouro, porque tem uma planta Os ali. Detalhes. A gente aprende a olhar de novo. E o mundo fica bonito, né? O mundo fica mais bonito quando a gente tira tem criança. Aquele filtro que a gente aprende a colocar, né? Isso é banal, né? É só uma planta, é só a lua. Não, a gente olha de novo. Então, a gente revisita, né? E a coisa da infância, que a gente já teve esse encantamento pelo mundo, a gente vai perdendo. A gente volta a isso, né? E tá sendo incrível, uma experiência incrível. Voltar a olhar pro cachorrinho de novo, pro passarinho de novo, né? E ele adora a natureza, né? Adora, então... Que legal. Muito bom, Norma. Tem muito assunto aqui pra gente falar. Nossa! Eu falaria o dia inteiro aqui do Noah, viu? Eu quero finalizar aqui esse papo nosso, né, com o bate-bola, que é pra você ficar aberta a falar o que você quiser, pra gente conhecer ainda mais um pouquinho do seu jeito de ser, né? Tá. Bom, vamos lá. Bebê ou criança mais velha? Bebê. Você já Mas falou eu chamo o Noah de meu bebê. Ele tá com 2 anos e vai fazer... Eu chamo o meu de 5. Bebê. Eu falo nenezão. Então, bebê, mas não é o bebezinho. Sim. Eu sei sempre seu bebê. Amar ou ser amada? Ai, que delícia os dois. Como eu tô me sentindo muito amada pelo Noah, eu acho que eu tô nessa fase mais egoísta. Assim, deixa eu ser amada um pouco. Mas o meu amor pelo Noah, assim, é gigante. Mas essa coisa de ir lá pra mamãe e fazer assim, ser amada é muito bom. Eu acho que você merece. Você passou bastante perrengue pra chegar nesse momento. Zona de conforto ou desafio? Agora, zona de conforto para eu enfrentar os desafios com o Noah. Eu acho que... Acho que a vida é isso. A gente tem um ciclo, não é só desafio. Ciclo, né? Aproveitar a zona de conforto, né? Mesmo porque a minha vida nunca teve tantas zonas de conforto. Sempre foi muito desafio. Por conta da questão financeira, dificuldades, né? Então... É um momento de... aproveitar, né? Sim. E a chegada da criança faz a gente parar um pouco. Tem verdade. Que diminuir o ritmo, né? Verdade. Tem, sim. Estudar ou ensinar? Ai, que difícil. Eu gosto tanto dos dois. Uma coisa tá tão ligada à outra, né? Ensinar. Gosto. Ensinar. E você aprende ensinando também. Claro. Não tem como. E família ou amigos?
Nossa, agora é muito momento família, né? Muito família, mas assim, os meus amigos são uma família estendida e assim, todo mundo curte muito Noah, então assim, é tudo muito próximo. Vira uma família também. Vira uma família, né? Mas eu acho que eu tô num momento de valorização da família, porque eu e Marcelo éramos uma família. Claro. É sempre uma família. Quem não tem filho também é uma família. Claro. Mas agora chegou uma criança que precisa de mais gente perto. Então, acho que tô num momento mais... Agrega mais, né? Mais, todo mundo né? junto ali. Você... Acho que ver, por exemplo, a sua mãe com o seu filho é uma coisa tão bonita, né? É lindo demais ela ser avó. E ele é encantado. E a minha sogra também. Ele é encantado por ela. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Então, acho que é um momento mais de família. Mas os amigos também são muito... E são muito importantes. Os amigos são muito importantes, né? Nossa, nem me diga. Eu acho que muitas vezes é parte da família mesmo. E aí, depois chega uma hora que você junta todo mundo. Junta. E às vezes substitui a família quando a família não pode. Também. Exato, legal. Norma, muito obrigada pelo papo. Gostei muito de saber, para você ter trazido a história, né, do Noah, uma história tão sua, assim, mas que você teve essa possibilidade de compartilhar com a gente, né? Então, assim, acho isso muito, muito bom. Acho que para todo mundo que ouviu, a gente ficou assim, acompanhando, esperando para saber todos os desfechos. E espero que tenha, assim, um caminho de muito amor, né? De juntos enfrentarem tudo que aparecer, porque a vida, né, vai trazendo as coisas e a gente, tendo quem tá do lado, acho que consegue, né? Passar por tudo da melhor forma possível. Nossa, eu que agradeço. E cada vez que eu conto a história de novo, eu vou amadurecendo, tomando consciência de algumas coisas importantes, entendendo um pouco melhor esse universo no qual eu estou envolvida agora, né? E é um privilégio poder contar dessa experiência do Noah, um privilégio ter esse amor agora aqui brotando todo o tempo, essa explosão de alegria, de amor, é um privilégio mesmo. Eu agradeço pela oportunidade aqui. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom estar aqui e conversar com você, como sempre. Muito obrigada. Obrigada, gente, também para quem acompanhou aí. Deixem seus comentários, né? A gente está super aberta. Inclusive as sugestões também para os próximos episódios. E eu espero vocês, tá bom? Até lá!